Contrato pronto e entregue ao Vasco da Gama. Proposta na mesa por Cria da Colina Histórica. Além disso, tem também informações importantes sobre o mercado da bola. Jogador livre no mercado dando sopa e a pergunta que fica é: cadê o Vasco nessa história? Tem também novidades, é claro, sobre a preparação do Vasco para enfrentar o Independiente Del Valle amanhã pela Copa Comebol Sul-Americana. Ele é um Cruz Maltino que já está em território equatoriano. Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações nesse Acorda Vascão que chega para você na manhã desta segunda-feira, né? Cheio, é claro, das últimas notícias do nosso Cruz Maltino. Mas olha, amigo vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você aí que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante Vasco, o terceiro e último vídeo do dia, chegando sempre pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você, amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu apoio, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância fundamental para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Show? Bora então fazer, é claro, de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Infelizmente, começar aqui com vocês este Acorda Vascão falando sobre Campeonato Brasileiro, porque ontem, né, tivemos mais algumas partidas acontecendo desta 13ª rodada de Brasileirão. Hoje estará acontecendo o último jogo da 13ª rodada entre Juventude e Sport Clube do Recife, né? O Lanterna Sport enfrentará o Juventude, vice-lanterna, uma partida que não muda em nada, né? Hoje a tabela de classificação do nosso Cruz Maltino. Vasco, como está aparecendo aí na imagem a vocês, é o 14º colocado com 13 pontos conquistados. O Vasco ficou aí na mesma zona de classificação do Campeonato Brasileiro após a derrota para a equipe do Botafogo neste último sábado. Entretanto, segue ali, infelizmente, na parte de baixo da tabela, perigando mais um ano, mais uma temporada do Brasileirão com a parte de baixo e não com a parte de cima, olhando mais para a zona do rebaixamento do que para a zona de classificação para a Copa Comebol Libertadores. O Vasco está, né, a exatamente 2 pontos do Z4 e a exatamente 11 pontos de distância do G4. Clima tenso, clima duro, clima preocupante, né, dentro do nosso Vascão. Entretanto, amigo vascaíno, o próximo adversário do Vasco está num clima pior ainda. O Grêmio, que é hoje o 12º colocado do Campeonato Brasileiro, ontem entrou em campo contra a equipe do Cruzeiro e foi goleado pelo placar de 4-1. Então, de olho, porque no próximo final de semana terá esse confronto exatamente entre Vasco da Gama e Grêmio, confronto esse que infelizmente não acontece no Rio de Janeiro, mas sim na Arena do Grêmio, partida essa, né, no Rio Grande do Sul. Mas enquanto o Vasco não enfrenta o Grêmio no próximo final de semana, amanhã, amigo vascaíno, já terá confronto decisivo e importante contra a equipe do Independiente Del Valle. É jogo duro, é jogo pegado, é jogo de Copa Comebol Libertadores, é jogo de playoffs. É importante lembrar a todos vocês, né, que o Vasco da Gama ele está numa espécie de repescagem nesse playoffs. O Vasco, como se classificou no segundo lugar do grupo G da Copa Comebol Libertadores, ele não se classificou de forma direta para as oitavas de final, ele classificou para, de fato, né, uma repescagem, e caso passe pela equipe do Independiente Del Valle, já tem o seu adversário definido nas oitavas de final, que é a equipe do Mushuc Runa, equipe do futebol equatoriano. Aliás, equatoriano, exatamente, né? E falando em Equador, enquanto o Mushuc Runa é o 15º colocado do futebol equatoriano, com apenas 17 pontos conquistados, o Independiente Del Valle, adversário do Vasco amanhã, é o primeiro,
com 40 pontos conquistados. O Vasco já está em solo equatoriano, se preparando para esta grande decisão, como está aparecendo aí na imagem a vocês. O elenco cruzmaltino, né, está treinando no estádio da Liga Universitária, aliás, Liga Desportiva, né, Universitária de Quito, a LDU. Havia uma expectativa que o Vasco treinasse no CT do clube, entretanto, esse treino aconteceu no estádio da LDU, tá? Então o Vasco se prepara, treino a todo vapor. Hoje o elenco cruzmaltino fecha essa preparação importantíssima. Infelizmente o Vasco não levou Felipe Coutinho para essa partida importante contra a equipe do Independente Del Valle por conta de um incômodo na panturrilha. Então é um desfalque, assim, essencial, né? Um desfalque tenso aí, uma peça essencial, um desfalque tenso para o técnico Fernando Diniz, que teve ontem e terá hoje para definir qual será o substituto do nosso camisa 10, meu amigo. Então é desse jeito, é dessa forma. A expectativa é que entre algum cria aí, né? O GB, como apareceu nas imagens, vem treinando muito bem, tá se destacando e quem sabe pode ganhar alguma vaga. Não sei o que o técnico Fernando Diniz pode imaginar, entrar com 4-4-2, né? Abrir o Ryan de um lado, o Garré do lado, com o Nuno do outro, uma dupla de volante, dois atacantes, não sei. A cabeça do Fernando Diniz é algo que é difícil de decifrar e tá tudo nas mãos dele. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, né, sobre o quanto o Felipe Coutinho faz de falta aí para esse elenco do nosso Vascão. E falando rapidamente em crias, como tá aparecendo aí também na imagem a vocês, né? Essa imagem foi de ontem, cara. Porque ontem simplesmente a Seleção Brasileira Sub-15 venceu a Copa 2 de Julho. A Copa 2 de Junho é uma competição que ocorre no Nordeste brasileiro, entre clubes ali da região nordestina e alguns clubes aqui do Sul, Sudeste do Brasil, né? Mas a grande maioria é de fato são de fato os clubes do Nordeste. Por exemplo, a seleção brasileira, né, sub-15 enfrentou nesse campeonato Ceará na final, havia já enfrentado a equipe do Bahia na semifinal e enfrentou a equipe do Atlético Mineiro nas quartas. Pode se parecer uma loucura como a seleção brasileira enfrenta clubes, é assim que acontece. É um torneio para dar bagagem aí para essa molecada, né? E a seleção brasileira venceu. Ontem foi a grande final, a seleção venceu a equipe do Ceará pelo placar de 2-0 e levou o grande título, né, dessa Copa 2 de Julho. Por que a gente está falando sobre seleção brasileira aqui com vocês, ainda mais sub-15? Porque nessa imagem que está aparecendo temos dois representantes do Vasco da Gama, o Rodrigo Júnior e o Yuri Domingues. Yuri Domingues camisa 3 e o Rodrigo Júnior está aparecendo aí na imagem, né, na parte da camisa, no peito ali, uniforme de número 4. E por que número 4? Porque o Rodrigo Júnior ele não iria ser convocado para a seleção brasileira, não estava na lista inicial. Entanto, por conta de algumas lesões, o Rodrigo Júnior foi chamado de última hora e teve que acabar pegando essa camisa aí de número 4. E sendo atacante vestindo a 4, se destacou. O Rodrigo Júnior fechou a competição como um dos grandes nomes desse torneio, tendo em 7 partidas 8 gols marcados e 4 assistência. Se destacou muito, com toda certeza foi um dos nomes que mais agarrou essa oportunidade na Copa 2 de Julho e ficou marcado aí como um dos grandes destaques dessa competição. Rodrigo Júnior, atacante da seleção brasileira representando o Vasco, e o Yuri Domingues, zagueiro da seleção brasileira, camisa 3, representando aí também o nosso Vascão. É a base forte, uma base que o vascaíno valoriza, uma base que o torcedor, de uma forma geral, né, é claro, valoriza, mas a pergunta que eu faço para você neste Acorda Vascão é uma pergunta assim, para se pensar. Eu valorizo a base do Vasco, você valoriza a base do Vasco. Mas será que o Vasco valoriza a sua base? Porque é uma dúvida. E eu já embico, né, nessa pergunta feita com a seguinte questão. Temos, há 2 temporadas, um jogador de 21 anos de idade se destacando muito. No ano passado, esse atleta já se destacou, vestindo a camisa do Amazonas. E nesse ano, esse atleta segue se destacando. E o que era esperado, tá? E o atleta já começou no profissional do Vasco também se destacando. Além de já ter se destacado anos e anos na base do Vasco. Então, não é uma surpresa. Para quem acompanha a base do Vasco da Gama, não é uma surpresa sobre esse jogador que está aparecendo aí, que é o Cauã Barros. Cauã Barros é um jogador revelado na base do Vasco. O Cauã Barros ele tem uma história, cara, assim, sensacional, fenomenal. O Cauã, para quem não sabe, ele é natural de Pernambuco. O Cauã, ele é indígena da etnia dos Pancararus. E o Vasco, né?
observando esse garoto, muito jovem, né, o trouxe para o Rio de Janeiro e ele sempre foi um grande destaque na base do nosso Cruz Maltino. Ele, muito doido contar essa história, né, muito cara de Vasco mesmo, ele se destacava entre os garotos da tribo. Seu Clécio, à época, né, um grande nome de lá, o levou para fazer testes em clubes pelo Brasil. Foi assim que o volante chegou ao Primavera, time do interior de São Paulo, ao qual o Primavera inclusive detém 30% dos direitos econômicos do atleta. Aos 15 anos, ele, nos campeonatos locais de São Paulo, chamou a atenção do Vasco da Gama. E em 2019, com 15 anos, o Vasco trouxe ele para o Rio de Janeiro, passou a integrá-lo no time sub-15 e desde então ele nunca saiu. Então, o jogador que está desde os 15 anos no Vasco, um indígena, cara. Cauã Barros é um indígena no Vasco da Gama, olha que loucura. E sempre foi esse grande destaque, cara. Sempre foi titular, jogador volante, que sai para o jogo, um volante bem moderno. Estreou no profissional em 2023 sob o comando do Maurício Barbieri, tomando conta da posição. Cauã estreou no profissional com apenas 19, 18 anos de idade, e desde o primeiro ano sempre mostrou muita qualidade. Não à toa, naquele ano de 2023, logo no início, o Vasco renovou o contrato do Cauã até o final do ano que vem, até o final de 2026, e colocando uma multa rescisória do Cauã Barros no valor de 50 milhões de euros. Mais de 300 milhões de reais hoje na cotação atual. Então sempre foi um destaque. O Vasco no ano passado emprestou, eu entendo, para dar bagagem, acho legal, acho interessante. Mas chegou no início do ano, qual era o correto? A gente deu bagagem para o atleta, vamos ver como ele tá, vamos reintegrá-lo ao elenco agora. Isso não aconteceu, o Vasco resolveu emprestá-lo novamente ao América Mineiro e agora ele tá voando por lá. São 5 gols marcados, um atleta titular absoluto, importantíssimo para o clube de Minas Gerais. E falando em Minas Gerais, o Cruzeiro, que não é bobo nem nada, tá de olho, tá investindo, tá com grana, tá pensando em futuro, levou agora uma promessa do Flamengo, que é o Matheus Gonçalves, e tá querendo levar outra promessa do Vasco, que é o Cauã Barros. Informações aí do jornalista Vene Casagrande é que o Cruzeiro já fez 2 propostas ao Vasco para comprar o volante. Ele hoje é um dos grandes destaques do América Mineiro. E o Vasco, de acordo com informações do próprio Vene, recusou essas 2 propostas. A segunda negativa ela foi dada, inclusive, no sábado. Informações do Vene é que os valores até o momento não agradaram, mas o Vasco da Gama segue aberto a ouvir propostas, tá? O Vasco tem sim no contrato com o América Mineiro um acordo que é da seguinte maneira: qualquer proposta que chegue ao Vasco e o Vasco se interesse, diferente do que aconteceu até o momento, porque o Vasco da Gama não se interessou por nenhuma das duas. Entretanto, caso chegue alguma que seja do interesse do Vasco, o Vasco passará esse valor para o América Mineiro e o América Mineiro ele falará ao Vasco da Gama se vai cobrir esse valor ou se não tem condições de cobrir esse valor. Caso o América Mineiro tenha condições de cobrir o valor, o Cauã Barros será vendido ao América Mineiro. É o Vasco, por conta do contrato, dando prioridade de compra, né, ao clube de Minas Gerais pelo volante Cruz Maltino. Caso o América Mineiro não tenha condições de cobrir, há no contrato aí a possibilidade não, né, o América Mineiro terá direito a uma taxa de vitrine da negociação. Então assim, cara, o Cruzeiro tá de olho, o Cruzeiro tá aí, o Cruzeiro tá querendo e me preocupa, que é um jogador bom, um jogador de qualidade. Por que esse atleta não tá no Vasco? Não tô falando que o Tietchan é ruim, eu não tô falando que o Jair é ruim, eu não tô falando que o Paulinho Paulo é ruim, tô falando que o Hugo Moura é ruim, eu não tô falando que o Thiago Mendes é ruim, mas o Cauã é bom. E por que esse jogador não tá no Vasco? Que é bom, se fosse ruim, ok. Eu não vou ficar fazendo aqui, com todo respeito, mas vamos começar a dar nome aos bois, vamos? Eu não, você me viu aqui reclamando do Cauã Paixão ter saído? Não viu. Que é um atleta que não rendeu, não virou. Desde o primeiro momento a gente viu que não ia virar no Vasco. Tem atletas que tu bate o olho e fala, vai virar, esse cara vai dar certo. Tem outros, cara. Você não vai vir aqui reclamando do Maxwell Alegria, porque não virou. E não ia virar no Vasco. Agora o Cauã é um jogador que desde o primeiro momento mostrou qualidade, então é triste. Se o Cruzeiro tá querendo, à toa não é. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. O Vasco segue aí aberto a ouvir propostas. E para fechar com você aqui, né, este Acorda Vascão, falar sobre a última informação desta segunda-feira de manhã, relacionada ao atacante Vitinho. E por que eu tô falando sobre o atacante Vitinho? O Vitinho hoje é um ponta esquerda, posição que carece no elenco do Vasco da Gama, jogador de 31 anos de idade, atleta que iniciou sua carreira no Botafogo, mas teve uma passagem bem marcante pelo Flamengo entre os anos de 18 e 22. E depois desse destaque no Flamengo, ele chegou ao Al-Ittifaq,
clube do futebol da Arábia Saudita, onde já está há 4 temporadas. A última temporada do Vitinho, inclusive pelo clube, foi a melhor dentre os 4 dos últimos anos, com 7 gols marcados e 7 assistências. Por que estamos falando do Vitinho? O Vitinho hoje é um jogador livre no mercado. Seu contrato com o clube saudita acabou e ele optou por não renovar o contrato. E aí eu te pergunto, informação é que o nome do Vitinho, através de seu próprio empresário, já foi colocado a vários clubes do futebol brasileiro, já chegou à mesa de vários clubes, dentre um desses, o próprio Corinthians, está com o nome do Vitinho hoje na mesa. E eu não duvido do Vitinho ter sido oferecido ao Vasco da Gama, tá? Por quê? Porque é um ponta esquerda, posição hoje que carece dentro do elenco do Vasco da Gama, um nome que seria muito interessante, uma alternativa diante da situação hoje financeira do nosso clube. E o Vitinho, ele tá se enquadrando, ele se enquadra, né, melhor dizendo, exatamente naquela característica de mercado que o Vasco da Gama quer. Jogadores livres no mercado que cheguem dessa forma ou por empréstimo. O Vitinho tá livre, dando sopa. A questão salarial do Vitinho é sim talvez um problema, não recebe pouco. Muito pelo contrário, o Vitinho tem um salário bem acima da média, por conta desse período que ele passou no futebol da Arábia Saudita. Mas, meu amigo, conversando, trocando uma ideia, falando, por que não? Informações aí é que o Vitinho tá querendo sim retornar nesse momento ao futebol brasileiro e as portas estão abertas. Um jogador livre no mercado, o Vasco tá insistindo. Já deu tiro em vários nomes. Não tô com pressa, mas não fechou por nenhum. E ontem, aliás, anteontem, o Vascaíno teve que ver novamente Nuno Moreira entrando em campo. Com aquela falta de intensidade, é bom jogador, cara. Mas hoje o futebol precisa de intensidade. Quando se enfrenta times intensos, se não tiver intensidade, toma. E o Vasco tomou sábado pro Botafogo exatamente por isso. Então, assim, tá precisando de um ponta esquerda intenso. Foi um problema diagnosticado pela comissão técnica, pela diretoria e está tentando. Tem o nome dando sopa. A pergunta que fica é, por que não contratá-lo? Vitinho seria um bom reforço? De verdade? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, tá? Dessa segunda-feira e já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, é claro, saudações vascaínas.